Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero compartilhar uma palavra aqui com você nessa noite de quarta-feira. Amém, querido? Que é o nosso dia habitualmente de culto de cura e libertação. Mas eu quero hoje, através desse vídeo, deixar uma palavra aí na sua casa. Quero agradecer a todos que pararam para receber essa mensagem. Que você seja muito alimentado espiritualmente com essa palavra. Que você seja edificado aí no seu lar. Amém, queridos? Vamos ler Marcos capítulo 9, apenas o versículo 17, que diz assim, ó. Um dos homens da multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Amém, querido? Eu estou muito feliz com esse entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração e eu desejo que você seja muito edificado, que você seja muito fortalecido aqui com essa mensagem. Irmãos, observe esse detalhe aqui, que quando aquele pai vai ao encontro do Senhor Jesus, ele vai descrever o estado que o seu filho está vivendo com essa opressão maligna. E ele vai dizer que o espírito impuro não deixa o seu filho falar. Essas duas coisas, esse paralelo que eu quero fazer. Porque o pai vai dizer que o seu filho somente não está conseguindo falar. Mas no mesmo capítulo aqui, 9 de Marcos, no versículo 25, o Senhor Jesus, quando vai expulsar o demônio, ele diz o seguinte, espírito impuro, que não deixa este menino ouvir falar, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. Então o Senhor Jesus ele vai deixar mais claro ainda o estado daquele jovem. O Senhor Jesus vai dizer que o demônio estava impedido não somente ele de falar, mas também de ouvir. Então vamos lá, irmãos. Por que Satanás queria tanto? Eu quero falar três coisas importantes aqui. A primeira é por que Satanás queria tanto impedir aquele jovem de falar. Né? Interessante isso aqui. Esse era um propósito que Satanás tinha, era não deixar aquele menino falar. A opressão fazia com que aquele menino ficasse mudo. E é isso que eu quero falar com você. Certamente, sem falar, aquele rapaz não conseguiria buscar a sua libertação. E seria um estado favorável para que aquele demônio continuasse oprimindo o corpo dele. É isso que eu quero falar com você nessa noite, querido. Observa que quando a Bíblia vai dizer também que o cego Bartimeu, ele andava mendigando, quando ele viu o Senhor Jesus passando, ele começou a clamar, dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que ouviam o mendigo clamando mandavam ele se calar, e quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ainda ele clamava, até que o Senhor ouviu, ele falando, clamando, né? Possivelmente gritando, e Jesus foi ao encontro daquele cego, e a Bíblia fala que Jesus o curou, porque ele clamou com os seus lábios. Então, irmãos, observa que Satanás ele quer muito nos impedir de receber o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, nos impedindo de clamar. Ele quer nos impedir de fazer com que os nossos lábios alcancem as bênçãos do Senhor, a vitória, o nosso milagre. Entenda isso aqui. Aquele leproso também, quando o Senhor Jesus descia do monte, ele falou para Jesus, ele se prostrou e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse, eu quero. E tocou naquele leproso e instantaneamente ele foi curado. Irmãos, é isso que eu quero compartilhar com você. O texto de Mateus, capítulo 12, versículo 34, vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, isso aqui que é muito interessante. A nossa boca ela vai declarar o que está dentro do nosso coração. Certamente o estado daquele jovem estava deixando ele muito triste, ele estava angustiado. Satanás queria impedir ele de falar, porque certamente se ele pudesse falar, ele ia buscar sair daquela situação. Mas Satanás queria que ele permanecesse sofrendo, sendo oprimido. E assim os propósitos malignos do diabo continuariam se realizando na vida daquele jovem. Entenda isso, meu querido.
É muito interessante, meu amado. O texto de Romanos, eu quero ler aqui com vocês, vai falar ainda algumas coisas interessantes a respeito do poder que há nos nossos lábios, tá? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, ó, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Então Satanás conhece essas verdades aqui. Ele sabe do poder que há nos nossos lábios para que as obras do Senhor se realizem em nossas vidas. Ele não quer que ninguém venha invocar o Senhor Jesus. Ele não quer que ninguém venha confessar Jesus com sua boca como Senhor e Salvador, porque essa pessoa será salva, querido. Eu quero ler mais um texto, que esse é bastante conhecido de todos, o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, muito abençoado esse texto. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Irmãos, observa que essa é a vontade do Senhor. Ele quer usar a nossa boca, Ele quer fazer da nossa boca um instrumento, como diz a palavra, para edificar, para derrubar, para plantar, para que os planos dele sejam realizados através de nós. A gente não pode esquecer que a vontade do Senhor, em Marcos 16,15, é que nós venhamos pregar o Evangelho a toda criatura com a nossa boca. Satanás quer muito nos impedir de viver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, irmãos. Mas lembrando aqui, essa é a segunda coisa que eu quero falar, querido. Aquele demônio, ele não queria impedir somente aquele jovem de falar. Ele queria também impedir que ele ouvisse. Então por quê? Que aquele demônio queria impedir também aquele jovem de ouvir. Interessante. Porque, irmãos, os nossos ouvidos, eles são um canal para que a fé entre no nosso coração. E, posteriormente, os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. É muito tremendo isso aqui. Isso é muito poderoso, irmãos. Ainda lá em Romanos, a Bíblia vai falar, no capítulo 10, a importância que os nossos ouvidos têm para que os planos de Deus sejam realizados. Romanos capítulo 10, a Bíblia vai falar, versículo 13 e 14. Diz assim, ó, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Amém, querido? Interessante. Isso. Mais na frente, ainda aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nossos ouvidos podem ser um canal para que o Senhor venha manifestar a glória dele na nossa vida, para que ele venha derramar do seu poder sobre nós. Busque ouvir as palavras de Deus através de uma pregação, busque ouvir conselho de pessoas sábias, de pessoas que estão orando por você, seus pastores, dos seus líderes, tudo isso, esse louvor abençoado que você gosta, tudo isso são maneiras de Deus, através dos seus ouvidos, te direcionar, instruir a sua vida dentro da vontade dele. Isso são maneiras de Deus nos abençoar. Irmãos, é muito tremendo. Satanás não quer que a gente ouça as coisas que são da vontade de Deus. Ele quer nos atrapalhar também de ouvir. Entenda isso, irmão. Isso é muito interessante. Lembra que no texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, Samuel estava lá dormindo quando ele ouviu chamar o nome dele. Ele foi até o sacerdote Eli para saber se era o sacerdote, e o sacerdote o orientou, que quando ele ouvisse aquela voz, era para ele dizer, fala que o teu servo ouve. E assim Samuel fez. Quando ele ouviu aquela voz chamando ele novamente, ele disse,
Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E como ele estava ouvindo, como o Senhor entendeu que o ouvido dele estava pronto para ouvir, então o Senhor começou a falar com Samuel. Isso aqui é algo muito tremendo, irmãos. Eu acho maravilhoso essa realidade aqui. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, querido, te dizendo o texto de Atos 1:8, que ainda vai dizer. Diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Enquanto Satanás quer nos impedir de falar, o Senhor quer usar os nossos lábios para pregar, para abençoar, para adorar a Deus com louvores. Enquanto Satanás quer nos impedir de ouvir, o Senhor quer falar aos nossos ouvidos, irmãos. Ele quer nos direcionar, nos instruir de acordo com a sua vontade. No fim dessa mensagem, eu quero te lembrar dessa atitude poderosa do pai desse jovem que estava possesso. Aquele jovem não podia resolver a sua situação sozinho, irmãos. Ele não podia falar, ele não podia ouvir, o demônio estava ali oprimindo ele, o corpo dele. Mas nesse momento entra em ação aquele pai cheio de compaixão, que começa a clamar ao Senhor pelo filho dele. Me faz eu lembrar do centurião, que clamou ao Senhor para que o servo dele fosse curado, né? Quando o Senhor Jesus foi até o centurião, ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Que o Senhor diga somente uma palavra e meu servo será curado. E nós sabemos que o Senhor Jesus deu a ordem e aquele centurião ouviu a ordem do Senhor Jesus, creu, foi ao encontro do seu servo e ele foi curado. Nós lembramos também de um outro intercessor, né? Uma outra intercessora, aquela mãe cananeia, que quando o Senhor Jesus estava reunido com os discípulos, ela vai ao encontro e o Senhor Jesus diz que não é lícito dar o que é dos filhos aos cachorrinhos. E aquela mãe diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, vendo a fé daquela mãe, diz: mulher, vai, a tua filha já está liberta. Aqui, irmão, nessa mensagem nós vemos esse pai clamando pelo seu filho. É hora da igreja do Senhor Jesus, você que está aí na sua casa, se levantar como intercessor da sua família. Ore pelas pessoas que nesse momento talvez não estão podendo clamar porque estão enfermas. Querido, se levante como intercessor. Ore pelo seu casamento, ore pelo seu filho, ore pelos seus entes queridos. Seja um instrumento de Deus na sua casa, no meio da sua família. Está escrito na Bíblia que aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, está negando a fé e é pior do que o infiel. É momento de você edificar o seu lar através da sua intercessão, de você clamar pela sua família. E eu creio que sua casa será abençoada, seus filhos serão curados, libertos, sua família será salva, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido, através dessa palavra. Eu quero orar por você nessa noite aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, guarda cada lar nesse momento. Continua livrando os teus filhos de todo mal, de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Continua acampando os teus anjos, dando ordem para eles nos guardarem em todos os momentos, Senhor. Nós cremos que é do Senhor que vem a nossa proteção. Pai, faz dos nossos lábios um instrumento teu, Senhor. Usa os nossos lábios, mas nós queremos, Senhor, somente falar aquilo que o Senhor realmente nos instruir, que seja de acordo com a tua vontade. Por isso, Senhor, fala aos nossos ouvidos. Nós te entregamos nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor quer falar e a nossa boca para anunciar somente o que é da tua vontade. Assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus por essa palavra, eu te agradeço, meu Pai, te consagro cada lar, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Abençoa eles, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Paz.